RFI Convida. No RFI Convida de hoje, recebo o escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto, formado em Letras e Altos Estudos Internacionais pela Sorbonne e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está em Paris para lançar a tradução ao francês do seu livro Amores Exilados, na livraria portuguesa e brasileira, no próximo dia 30, a partir das 19 horas. Boa tarde, Godofredo. Boa tarde, muito obrigado. Bem-vindo ao RFI Convida. Vamos começar falando do lançamento de Amores Exilados, uma tradução ao francês. O romance conta a história de dois brasileiros, um da Bahia e outro de Santa Catarina, forçados a deixar o Brasil e se exilar na França durante a ditadura militar. Como surgiu a ideia para esse livro? Olha, bom, primeiro é uma época que eu conheci pessoalmente, eu morava aqui nos anos 70, né? Era uma época muito difícil no Brasil, por conta de um país um pouco nas trevas, censura, etc., e o mundo dos exilados brasileiros era um mundo assim, muito denso e ao mesmo tempo triste, porque a questão da identidade desaparecia. Então, o que a gente começou a ver ali esse constante duelo entre a razão e a emoção, né? No caso, exemplificado pela ideia do amor, quer dizer, esses dois brasileiros que você acaba de relembrar se apaixonam pela mesma francesa. O fato de um ser baiano, o outro catarinense, tem a ver, reforça a história, porque um é negro e que vai aparecer ali uma questão inimaginável para pessoas de cabeça feita, assim, como é que de repente vem um tipo de um racismo, vem um tipo de um ciúme, pessoas que foram guerrilheiras, foram, né, que cabeça assim revolucionária, de repente se deixar abater por uma questão tão trivial, mas inevitável, ou seja, então é assim o ser humano, né, a condição humana diante de uma nova realidade, que é a realidade francesa, e foi um momento também de eu tentar fazer, sem fazer um livro de história, tentar mostrar essa adaptação, que depois vai representar com a volta dos exilados o Brasil atual, o Brasil partidário, o Brasil político, as novidades trazidas dos exilados para o Brasil, como a ecologia, o papel da mulher, as minorias, enfim, uma nova visão da sociedade, quer dizer, né? Então foi um livro assim que me deu, eu estava tentando ser útil, né? Eu acho que foi um livro útil, mas tentei, obviamente, não heroicizar os dois protagonistas, que essa era a armadilha, né? Não deixar, não fazer, não é isso, né? Quer dizer, justamente eles vão tão precisos nas suas avaliações e, naturalmente, tudo desaba a partir do momento em que há uma questão amorosa em jogo. Como você mencionou, a história se passa na França, um país com o qual você tem uma relação especial. Eu gostaria de saber como começou essa relação e como ela continua atualmente. Olha, é uma relação que desde então já tem mais de 40 anos, né? É uma relação que durou até hoje e durará para sempre enquanto eu viver. Realmente eu tive aqui uma experiência intelectual muito grande, um conhecimento assim do mundo. Acho que os brasileiros aqui em Paris conhecem, talvez até a América Latina, conhecem mais a América Latina aqui do que lá no Brasil, a África, uma noção do que é a classe média brasileira, enfim. Então eu tenho uma relação muito grande com a França, fiz aqui meus estudos, então tive professores do nível de Roland Barthes, fui aluno do Derrida, enfim, uma época fervilhante aqui em Paris, e isso me marcou para sempre. Outro livro seu, Menino Oculto, foi traduzido no ano passado também ao francês. Como foi a recepção dessa obra aqui na França? Pois foi assim, uma grata surpresa, assim, porque no jornal Le Monde houve uma comparação com a arte de Almodóvar, que é claro que me orgulhou muito. O Le Figaro falou de coup de cœur. Aquele Choix de Libraire, quer dizer, o Menino Oculto, então, L'Enfant Caché, em francês, entrou nessa lista de Choix de Libraire. Então, foi uma recepção muito, muito boa. Espero que esse Amores Exilados, Amores Exilés, também tenha o mesmo destino, a mesma sorte.
E o Amores Exilados vai ser adaptado ao cinema, e eu gostaria que você me falasse se você já teve acesso ao roteiro, o que você achou do roteiro. Olha, uma questão realmente importante é essa, quer dizer, o roteiro, eu custei a entender que o roteiro de cinema é diferente do livro. Então, tem uma cena no meio do livro, o roteiro começa por essa cena, o final houve uma pequena mudança que no início assim, deixou, eu disse, não, mas não pode. Mas, enfim, eu acabei aceitando, mas o filme parou, volta, enfim, está um pouco... Mas o roteiro está super pronto, eu li, é um roteiro maravilhoso, mas com essa particularidade de cinema, é realmente outra linguagem, né? E falando dos seus próximos projetos, o que você tem feito? Você está escrevendo algum livro novo? Olha, acabo de lançar faz 5, 6 dias, acaba de sair no Brasil, o romance de nome Grito, sem artigo, Grito, pela editora Record. O lançamento vai ser no Rio de Janeiro, no dia 11, próximo de abril. Ok, você poderia falar um pouco sobre esse livro, por favor? O Grito, eu venho tentando achar também uma linguagem assim, um pouco particular. Mistura um pouco teatro e literatura. É uma história de uma ex-atriz de teatro, já de seus 80 e poucos anos, que vive num prédio em Copacabana, e no mesmo prédio mora um rapaz jovem de 19 anos, e vai haver uma relação, assim, uma relação profissional, porque esse rapaz está querendo fazer teatro, e eles ali se ensinam mutuamente, é uma relação, tangencia um pouco um afeto, mas enfim, e com um final um pouco inesperado e dramático, que espero que o leitor verá isso em breve. E essa edição em francês do Amores Exilados está saindo por qual editora? Pela editora En Volume, exatamente, com tradução do Richard Roux, uma excelente tradução, ele é um excelente tradutor, já traduziu também O Menino Oculto. Então, acho que conseguiu captar a alma do livro, né? Uma coisa muito importante, como ele tem uma riqueza lexical muito grande, um conhecimento do português do Brasil absolutamente definitivo. Então, fiquei muito feliz porque conseguiu captar exatamente o que eu acho que é a alma do que eu escrevi. Como você domina o francês, você deve acompanhar de perto o trabalho do tradutor. Foi sempre discussões, houve muita troca de e-mails, assim, de palavras, de construções, de traduções, se traduzia ou deixava. Enfim, foi uma discussão bastante produtiva durante muito tempo. Ok, Godofredo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço aqui o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Entrevistamos então o escritor Godofredo de Oliveira Neto, que está lançando Amores Exilados em francês aqui em Paris no próximo dia 30, na Livraria Portuguesa e Brasileira, às 19 horas.